Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Vou compartilhar e mentalizarmos juntos aqui um pensamento. E vamos partir desse pressuposto. Os inculcadores da Escritura. Os inculcadores das Escrituras. Exatamente. Nós estamos falando daquele povo que está descrito em Atos capítulo 17 e o versículo de número 11 e 12. São eles mesmos, os bereanos, aquele povo que viveu ao norte da Grécia, na qual Paulo, Silas e Timóteo, depois de passar por Tessalônica, não é isso? Eles chegaram em Bereia e começaram a ensinar, a pregar. Mas eles de cara perceberam que aquele povo, eles eram examinadores da verdade. Tudo que os profetas, que os apóstolos falavam, tudo o que aqueles homens de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, por sinal, grandes homens de Deus, falaram, eles conferiam para ver se estava certo dentro das Escrituras. É isso mesmo. Por isso, meu amigo, você não pode ser, como eu falo sempre, tem muitas pessoas, muitos homens e mulheres que caminham para a terra, não só cristãos, todos, estou falando geral, que às vezes fazem com piolho. Por quê? Porque andam pela cabeça dos outros, não tem personalidade própria. Nós temos que ter a nossa personalidade própria bíblica. Não podemos andar pela cabeça dos outros. E muito menos conforme aquele animal tão bonito, porque eu gosto tanto dele. O papagaio, tudo que você ensina a ele, ele fala igual. Não. Não devemos ser crentes papagaios. O que é isso, crente papagaio? Falar o que o outro fala. Não. Temos que examinar as Escrituras. E esse povo de Bereia, eles examinavam as Escrituras. Uma coisa muito importante que Paulo viu, que tudo que ele estava falando, o povo pegava aí, ó, falava e eles examinavam para ver aonde estava escrito se estavam falando a verdade. Eu falo sempre isso, que o povo judeu ele tem este costume até os dias atuais, aprendido desde os primórdios, a examinar as escrituras. Você vê que os judeus são os maiores ganhadores dos prêmios Nobel, são os maiores intelectuais do planeta, os maiores médicos, os maiores inventores. Tudo sai daquele pequeno país. Por quê? Porque eles leiam muito. Eles leiam na fila de banco, eles leem caminhando na rua, eles leem na sua casa, eles leem deitado, eles leem caminhando, sentado, em todo lugar você vai ver eles ler. Lê o quê? A Torá, as Escrituras. Mesmo não acreditando que o Messias é o Salvador do mundo, Deus ainda abençoa aquele país. E Deus tem um plano salvífico, por que não se dizer escatológico, no plano vindouro, para salvar a nação de Israel, o povo de Israel. Muito bem, mas voltando aqui ao nosso tema, que são os inculcadores das Escrituras, nós vamos ver que os judeus eles aprenderam aonde está escrito lá, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 7, 8 e 9, que eu vou ler para você. O que Deus mandou o povo fazer, era para fazer. Era o próprio Deus que mandou, não foi só Moisés. Moisés foi um porta-voz. Mas Deus falou, Moisés, você vai falar com esse povo para eles fazerem o que eu vou te falar agora. Está aqui. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Falou para o povo. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na mão, escrever na mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da porta, de tua casa e nas portas, nos umbrais e nas portas de tua casa. Deus falou para o povo caminhar lendo as Escrituras, deitar lendo as Escrituras, deitado, sentado, andando, doente, de qualquer forma. Mas vocês vão ter que ler as Escrituras. E Osés, nós vamos ver que o povo ele foi destruído. E contemporaneizando essa palavra, ele está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Eu ainda muito jovem,
um jovem ainda promissor na casa de Deus, não era evangelista, não era tão eloquente assim. Eu me considero uma pessoa até boa de estudar a Bíblia. Fui estudar a palavra de Deus, me formei em teologia, mas não só porque eu me formei em teologia, porque existem pessoas que não são formadas em teologia e são muito sábios dentro da palavra de Deus. Como tem muitos teólogos que, infelizmente, não sabem nem o que é o básico da teologia, não conseguem explicar nem o que é a tricotomia, a trindade, não conseguem explicar a cristologia, não consegue a armatiologia, não consegue nada. Por quê? Porque pegou só apenas o curso, não foi realmente aprender. Mas o que acontece? Eu ainda muito jovem, quando eu terminava as pregações, aquele ancião, aquele mais idôneo na casa de Deus, chegava em mim e falava: Samuel, faça isso, ó, você errou aqui, melhora ali, você errou aqui. E eu ficava um pouco envergonhado, porque eu já era obreiro. E o que eu fiz? Essa é a primeira Bíblia que eu comprei, de estudo. Tá vendo? 2012, eu comprei a primeira, não, uma das primeiras Bíblias de estudo, porque a primeira foi a Pentecostal, mas essa foi uma das primeiras que eu peguei para ler ela toda, até os estudos. E eu li tudo, ó, tá tudo rabiscado. Qualquer página que abrir aqui, você vai perceber que está toda rabiscada. Eu li tudo. Essa é a Bíblia, palavras-chave. Tem o hebraico, tem o grego, koiné, tem... Eu li tudo. Mas por que eu li? Para mim dizer que eu sou o melhor leitor da Bíblia, porque eu leio a Bíblia 2 vezes por ano, porque... Não. É para mim não errar. Depois, uma das outras Bíblias que eu li também foi a Bíblia de Genebra, de estudo. Li toda a Bíblia. Sabe o que é toda? Os estudos toda. E teve outras Bíblias que eu li, mas essas duas aqui eu peguei por quê? Porque foi uma das primeiras Bíblias que eu comecei a ler tudo, para errar menos. Meu amigo, eu me formei em teologia, posso dizer que hoje eu sou um teólogo. Não sou o pior, mas também não sou o melhor, eu reconheço. Mas eu estudo a Bíblia todos os dias. Eu estudo, não leio só. Estudar é diferente de ler. Por quê? Porque eu aprendi isso. Quanto mais você lê a palavra de Deus, você erra menos. Além de jejuar, além de orar, além de cultuar, você precisa ler as Escrituras. Porque isso é uma pedagogia do verdadeiro seguidor de Cristo. E eu vou terminar com esse título, que eu tirei dentro aqui da Bíblia do povo de Bereia. Os inculcadores das Escrituras. Aprendamos com ele. Não a comer tudo que vem, a ser um examinador das Escrituras. Para quê? Para errar menos. Não para confrontar aquele pregador que está pregando, que às vezes está fora, está falando coisas às vezes que não tem nada a ver, às vezes na sua humildade. Não é para confrontar. É para você, no dia que você ouvir algo duvidoso, você aprender a examinar as Escrituras para ver se está dentro. Nós vamos ver que o farmacêutico, quando ele está com dúvida, ele pega a bula e vai conferir o medicamento. O médico, quando ele está com uma dúvida, ele procura ainda as pesquisas, vai ver se aquilo é verdade. O advogado, quando ele vai tirar a dúvida, ele pega o vademecum, ele pega as leis para ver se está ainda atualizada. E o cristão, quando ele está com dúvida, para onde que ele vai? Para fulano, para ciclano? Não, vai para dentro das Escrituras. O cristão, eu falo sempre isso, como existem outras funções, mas os teólogos, os ensinadores, os pastores, os missionários, os evangelistas, presbíteros, diáconos, toda a hierarquia de obreiros que tem numa igreja, na eclésia. Quando ele vai tirar dúvida, não é no YouTube, não é no Google, é nas Escrituras. Aprendemos um pouquinho com os inculcadores das Escrituras, o povo de Bereia. Que Deus te abençoe.